E aí, galera rubro-negra, bora para nossa resenha de hoje. Porque, olha, mergulhar na história do Flamengo é falar de uma paixão gigante, né? Mais de 40 milhões de corações, segundo o Datafolha. Impressionante. É muita gente, sem dúvida. E hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos gigantes que vestiram o manto sagrado, sabe? Baseado naquele material Ídolos do Flamengo, os gigantes do mais querido. Cara, é cada nome. Com certeza. O Flamengo, pô, desde 1895, virou essa máquina de fazer craque, né? Uma fábrica mesmo. Total. E assim, quando a gente fala em ídolo no Flamengo, é quase impossível não ver o Zico na cabeça primeiro, né? Para muita gente, ele é o maior. Ah, sim, o galinho. Mas o material que a gente está usando aqui, ele traz uma coisa interessante. O Zico é, sim, o astro principal, mas ele faz parte de uma constelação, sabe? E é essa força coletiva, essa quantidade de ídolos que diferencia o clube. A discussão aqui é baseada em número, em conquista, impacto real mesmo. Maneiro isso. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que tornou esses caras imortais, né? Vindo de épocas diferentes. O que fez deles tão especiais para a nação. Exato. Vamos começar lá atrás? Com os pioneiros. A fonte que a gente viu cita o Dida, que eles chamam de artilheiro subestimado, antes do Zico. Pô, 257 gols. Não é pouco, né? De jeito nenhum. Por que subestimado, então? O que você acha? Olha, é uma boa pergunta. O material dá a entender que talvez, por ele também ser mais franzino, né, como o Zico depois, ou talvez pela época mesmo, menos mídia comparado com os anos 80, sabe? Entendi. Menos holofote. Isso, ele pode não ter tido aquele reconhecimento imediato, apesar dos números ótimos. Mas ele superou essa desconfiança, meio que abriu o caminho, né? E antes dele, pô, teve Leônidas da Silva. O Diamante Negro. Lenda mundial, inventor da bicicleta, brilhando nos anos 30, 40. E o Zizinho, mestre Ziza, gênio dos anos 40, 50, o próprio Pelé falava que foi o melhor que ele viu jogar. Caramba, a base é forte demais. Aí, pulando para a Era de Ouro, anos 80. Não tem jeito, né? Zico, o maestro. Ah, Zico é Zico. 333 gols pelo Flamengo, Libertadores, Mundial, 4 brasileiros. A fonte até lembra aquela história dele quase ter sido dispensado por ser franzino, né? Que loucura pensar nisso hoje. Nem me fala, mas o material destaca bem a liderança dele, sabe? Não era só o talento absurdo, que já era fora de série. O que mais então? Era tipo assim, a capacidade de chamar a responsa nos momentos-chave, a visão de jogo que organizava tudo ali, a cobrança por excelência, ele puxava todo mundo pra cima. E aquela geração nossa tinha outros monstros. Tinha o Júnior, o vovô garoto. Exato, recordista de jogos 857. O material diz que ele revolucionou a lateral. Jogava de terno, uma classe e uma versatilidade, né? Jogou em várias posições. Como assim? Revolucionou. O que ele fazia de diferente? A fonte detalha? Fala da qualidade técnica dele, muito acima do normal para um defensor da época, a capacidade de sair jogando, armar lá de trás, quase um meia, né? E tinha o Leandro. O Leandro era pura elegância na zaga. Muita classe. Cabeça erguida, técnica apurada. E o Adílio, né? O coração flamenguista. 15 anos de clube. A personificação da raça com técnica, fundamental ali no meio, junto com o Andrade. Aquele time respirava Flamengo. Uma sintonia absurda. E aí, chegando mais perto, era após 2000. A fábrica continua a todo vapor, né? Gabigol. Chegou em 2019 e virou esse fenômeno. Virou. A fonte que a gente leu é bem direta. Já está entre os imortais. Além dos mais de 100 gols, o que pesa mais para essa afirmação tão forte? Acho que é o poder de decisão dele. Os gols nas finais de Libertadores 2019, 2022, isso aí não tem preço, né? Ele tem essa estrela, essa conexão com a torcida em hora H. É impressionante. Verdade. Momento Gabi. E ele não chegou sozinho em 2019, né? Tem que lembrar. Veio o Bruno Henrique junto, o BH27. Aquela velocidade, aquele poder de decisão. E o Arrascaeta. Ah, o Arrascaeta. Gênio. Pura magia. O toque de gênio, né? Passes, gols que mudam o jogo. Essa trinca aí, elas simbolizam muito esse renascimento recente do Flamengo. Essa trinca foi chave mesmo. E a fonte ainda lembra outros nomes dessa era que marcaram demais. Tipo o Adriano Imperador. Aquela força, o chute,
Nossa, decidiu o Brasileirão de 2009. Que canhota. E o Petimovic, impossível esquecer. Jamais. Aquele gol de falta em 2001 contra o Vasco. Arrepia só de lembrar. Ícone total. Exato. E olha que a gente nem falou de outros, tipo Nunes, o artilheiro das decisões lá dos anos 80, sempre guardando dele nas finais, ou o Evaristo de Macedo, o craque que brilhou aqui e fora. O interessante, e o material que a gente está vendo reforça isso, é a continuidade, sabe? Como assim? Desde Leônidas, Zizinho, passando pela magia dos 80, até essa galera de agora. Parece que existe um padrão Flamengo de criar ídolos, de gerar lendas. É isso que a fonte chama de DNA vencedor ou alquimia única. Essa capacidade de transformar talento em idolatria, geração após geração. Eu acho que é por aí. Não é só contratar jogador bom. Parece que tem algo ali na cultura do clube, na pressão da torcida, na paixão, que forja esses caras diferentes. É um legado que se renova, sabe? E que inspira o time atual, claro, a buscar mais, como o Mundial de Clubes, que a fonte até cita. E essa história toda, puxa, alimenta demais a paixão da nação, né? Ver essa galeria de craques é inspiração pura. Com certeza. E pra gente fechar, fica a reflexão que o material propõe, né? Essa tradição de fazer ídolos, ela continua viva. A pergunta é, quem serão os próximos? Boa. Quem vai entrar nesse panteão aí? Quem vai carregar o manto sagrado nos próximos anos e seguir os passos do Zico, do Júnior, do Gabigol, escrevendo mais capítulos de glória para o Flamengo? Fica aí a pergunta para a nação pensar junto com a gente.